Ele traz a visão estratégica que impulsiona o sucesso. Engenheiro eletricista e especialista em planejamento. Soma 12 anos desenvolvendo pessoas e processos. Diretor-geral do Vende-se. Transforma potencial em performance, liderando a empresa para novos horizontes. Lucas Peixoto. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Boa tarde, boa tarde, Virgil boa got a tarde. paddock on my wrist Salva de on palmas ice. para todos Yeah, nós. caught me slipping once, okay, so what? Someone Turma, já deu para anotar pelo menos um insight aqui? Estamos chegando na metade ainda, tá? Os caras nem chegaram, os homens nem vieram ainda. Tem muita coisa boa para acontecer. Estou muito feliz essa segunda edição, muito maior do que a primeira. Quem estava aqui na primeira sabe, a gente vendeu tudo com 15 dias de antecedência. Daí a gente falou, a gente só ia fazer uma vez no ano, mas vale uma segunda, né? Então que bom que vocês estão aqui, que legal. Turma, muito prazer, eu sou diretor-geral do Office, Lucas Peixoto. Muita honra, desde o comecinho do Vende-se, quando o Caio começou com essa ideia, começou a botar em prática, tá com ele, tá com o Flávio, tocando esse negócio que começou pequenininho e hoje é uma empresa que já faturou mais de 100 milhões de reais acumulado, foi integrado ao Grupo Aizer Educação. E eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês que a gente vai extrapolar um pouquinho da técnica de venda. Vocês, com Ulisses, com Ninótica, viram muito sobre técnica, aprenderam coisas já relacionadas à técnica. O Caio, daqui a pouquinho, também vai vir falar aqui com vocês de técnica. Só que eu quero, no meu papel e na minha experiência, nessa minha vivência, compartilhar um pouquinho com vocês de coisas que eu faço no meu dia a dia para tirar, talvez, uma venda que está nos seus olhos, que a gente costuma chamar cegueira por desatenção. Coisas que às vezes parecem óbvias, mas que você está deixando para trás. E por isso você está vendendo menos. Porque muitas vezes o problema não é que você não sabe vender, é que você está errando em outras coisas. E quando a gente fala de estratégia, é justamente o que você tem que construir para conseguir passar por cima de tudo isso. Hoje, lá dentro do Vende-se, eu passo 5% do meu tempo, no máximo, vendendo, falando com o cliente. Né, fazendo todas as técnicas, contornando objeções, fechamentos, etc. Menos de 5%. Vendendo. Todo o resto do tempo, 95%, eu trabalho com vendas. Aí você fala, como assim, Lucas? Você só vende 5% e o resto trabalha com vendas? É. Porque tudo é venda, gente. Se não caiu a sua ficha ainda, que tudo que você faz no seu negócio está relacionado a vender, você está para trás. Você está panguando, adoro essa frase, panguando. Você está para trás, você está lerdo, você está demorando. Tudo que você faz é pensando em vender. É como ter um novo cliente, é como conquistar aquele cliente para ele voltar e voltar acompanhado. Se eu estou numa reunião com o Caio fazendo planejamento financeiro do ano que vem, é para pensar quanto que a gente vai vender e como a gente vai atingir aquele plano. Se eu estou ali com o setor de marketing, growth, trabalhando ali nos leads, etc., é para a gente ter mais volume de leads para os vendedores falarem para a gente vender. Se eu estou com o meu RH falando de clima organizacional, é para quê? Para as pessoas ficarem felizes, trabalharem bem, a gente vender para caramba. Tudo que você faz dentro do seu negócio se resume a vendas. Mas qual que é o grande problema? Muitas vezes, você pode até saber a técnica, mas o seu posicionamento está errado. O seu preço não é adequado à sua proposta de valor. O seu produto está muito aquém de qualidade do que ele poderia ser. A sua comunicação é confusa. Você tem poucos canais de venda. Só vem lead ali por 1, 2, 3 lugares diferentes no máximo. Seu portfólio de produtos não está bem construído, você tem 1, 2 opções. O que adianta você saber vender se está tudo isso atrapalhado? Mais do que isso, você sabe vender, você pode ter até aquelas coisas organizadas, mas você mesmo prospecta muito pouco. A sua estratégia diária está errada, você prospecta pouco, você faz poucas reuniões qualificadas, você não acompanha corretamente, o processo é solto de follow-up, você não treina, você não se capacita, você não busca fontes de inspiração e motivação que para um vendedor é fundamental. Vocês sabem disso, vocês estão aqui. E você não preenche CRM, seu safado. E vocês dão risada porque vocês sabem disso. Por quê? Qual que é o problema do CRM? Ele é legal, ele é bom, ele te traz dados, direcionamento. Mas você não é estratégico. Você até sabe vender, mas te falta estratégia. Se isso que eu falei para você agora, nesses bullets, acontece, não é porque você não sabe vender. É porque você não tem estratégia e muitas coisas ficam atrapalhadas ali no processo.
Então, quando a gente fala de estratégia, você tem que entender que a estratégia não é parte do plano. O que é a estratégia? Ela é o plano que você vai desenhar. A estratégia é o que vai transformar a sua visão na realidade, naquilo que você tem que fazer. Ela vai transformar uma ideia que você tenha, de fato, na ação. É muito ruim quando as coisas ficam soltas e você simplesmente no dia a dia deixa a vida te levar e você sabe que você acaba entrando num ciclo e se mantém ocupado e chega no final do dia e você fala, caramba, eu trabalhei pra caramba e eu não fiz nada do que eu precisava. Ou no final das contas você não fez nada relacionado com venda, você só resolveu o pepino e você não vendeu e você não trabalhou com vendas, como eu falei antes. Então o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, nesses próximos minutos que estaremos juntos, é como de fato você cria uma estratégia de vendas. Como você elabora pontos, fundamentos, para elaborar uma boa estratégia. Porque, a partir de hoje, turma, se você não tem estratégia, você vai ficar cada vez mais para trás. A estratégia, ela vai te criar um negócio muito importante, e depois que eu falar, eu quero que vocês repitam comigo. Diferencial competitivo. Vamos trocar a palavra para ficar, vários jeitos para ficar na sua cabeça. Repita. Vantagem competitiva. Agora, em 5 segundos, para a pessoa do seu lado, você tem que falar, muito diretamente, qual que é a sua vantagem competitiva. Rápido, vai, fala. Sua vantagem, olha para o lado e fala, minha vantagem é tal. A outra pessoa fala, e a minha é tal. Todo mundo. Falou? Pronto, acabou. Todo mundo que falou preço, desculpa te dizer, você está ferrado. Se você acha que a sua estratégia se baseia em você ter um negócio que é mais barato, meu amigo, sinto muito. Sinto muito não, eu estou feliz por você porque você está aqui hoje. Porque você está buscando se desenvolver e tudo mais. Turma, cada vez vai ficar mais difícil, cada vez vai ficar mais complexo. Se você vende produtos, os caras trazem da China mais barato. Se você faz um serviço, a galera sabe usar a inteligência artificial, é muito mais produtiva que você e acaba fazendo mais barato também. A não ser que você seja o mega expert em importação da China ou o gênio da inteligência artificial, se o seu diferencial é preço, você está morto num futuro próximo. Ou seja, como que você cria diferencial competitivo, vantagem competitiva? Você tem que ter clareza em tudo que você tem que fazer. Você tem que analisar o mercado, saber no que você é bom, quais são os seus pontos fortes, e aí começar a construir uma estratégia em cima disso. A sua estratégia é justamente como que você vai mostrar para o mercado, para o seu cliente, inserir no seu processo de vendas os elementos que vão mostrar para ele. Cara, vou comprar dele e não vou comprar do outro. Porque tem um negócio que muitas vezes quando a gente está em treinamento de vendas ninguém fala, que é o concorrente. Porque tem muita gente que fala assim, eu nem olho para o mercado, eu que dito a tendência. Os concorrentes que me copiam. Desculpa aí, bonzão. Não é assim. E não pode ser assim. No mundo globalizado, no mundo que acontecem as coisas, na tecnologia do jeito que ela está vindo aí, não pode ser dessa forma. Então eu vou falar para vocês os 6 pontos que eu acredito, mas se vocês me permitirem, eu quero fazer esse treinamento de um jeito diferente. De um jeito que talvez não, eu tenho certeza que você nunca viu. Vocês me permitem ser um pouco diferente? Mas me prometam uma coisa, se em determinado momento você falar assim, ixi, o Lucas viajou, ele se perdeu, ele endoidou. Promete que vocês confiam em mim e vai fazer sentido? Então tá bom. Para a gente falar de vantagem competitiva, a gente vai aprender a trabalhar com hidrelétricas. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista, com ênfase em sistemas de energia e automação. Quando eu entrei na faculdade, meu maior sonho era trabalhar com isso daqui. Durou pouco, durou menos de um ano, eu já mudei de ideia. Aí, logo que eu me formei em 2011, 2012, eu já estava vendendo energéticos. Mas foi uma história legal. E eu não lembro muita coisa da faculdade, vou ser sincero com vocês, mas eu lembro da minha primeira aula, e foi justamente a primeira aula, era uma aula de eletrônica, que o professor falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, Lucas não, né? Ele falou para a turma, suponhamos que vamos trabalhar com avião, e todos os circuitos eletrônicos integrados dentro de um avião. Como que a gente faz para trazer um avião para dentro do laboratório que não cabe? Como que a gente faz isso? A gente não pode ir até o avião, mas a gente tem que trabalhar com ele e fazer todos os circuitos, placas e o negócio funcionar. Aí todo mundo, primeiro dia de aula, falou, não sei, né? Ele falou, transforme o avião em equações matemáticas. Legal. Deve ser complexo, né? Deve ser difícil. E da mesma forma que um avião, a gente pode fazer isso com uma hidrelétrica também. Hoje, todos vocês vão se tornar mega experts em como calcular o potencial de uma hidrelétrica.
Olha que interessante. Olha que útil para a sua vida de vendas, não é verdade? Olha o que vocês me prometeram, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, quando a gente fala de uma hidrelétrica, você tem que levar em consideração alguns fatores para calcular o potencial energético de uma hidrelétrica. Quais são eles? Primeiro, o desnível, essa altura, é o quanto a água que está lá em cima vai vir com velocidade, aquela energia potencial vai vir com força para passar por um tubo, uma vazão, então essa vazão também tem que ser grande, para finalmente chegar numa turbina. E essa turbina vai girar e transformar aquela energia cinética em energia elétrica. Todo mundo lembra das aulas de física? Não? A maioria não. Mas lembra que em física tinha aqueles problemas de um carro saiu da Holanda a 50 por hora e o outro de não sei aonde, em que momento eles vão se encontrar? Alguém lembra disso? E era difícil, né? Quem achava difícil isso? Quem odiava isso? Que bom saber, né? Por isso que eu estou falando disso. Mas olha que interessante. Você sabia que tinha um problema, e às vezes o problema era complexo pra caramba. Aí vinha um bendito e fazia o quê? Inventava uma fórmula. E aí aquilo que parecia complexo, de repente, o que aconteceu? Ficou simples. A minha faculdade foi inteira assim, foi 6 anos, era para ser 5, foi 6 inclusive, era difícil. Foram 6 anos rezando para o problema que mandassem para mim, tivesse uma fórmula para resolver. Porque quando tem uma fórmula não fica mais fácil? Então, numa hidrelétrica, a fórmula é essa. Olha que legal. Agora, todos vocês já sabem. Se você quer calcular o potencial de uma hidrelétrica, isso daqui é uma letra Rho, tá? G-H-Q-N. O que significa cada uma dessas coisas? É a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura, lembra da que a gente falou? A vazão, vezes a eficiência do sistema gerador. Então, quanto mais alto, maior tem vazão, mais eficiente é o sistema, mais energia você vai gerar. Certo? Lucas, o que isso tem a ver com vendas? Agora a gente vai começar a montar a nossa estratégia. Vocês entendendo isso, a gente vai começar a montar a nossa estratégia. Primeiro passo de montar uma estratégia: estude o mercado e tenha clareza do seu diferencial competitivo. Olha que interessante essa frase do Al Rais. Esse cara foi o primeiro cara do marketing que falou sobre posicionamento e diferenciação. Estratégia de vendas não é uma batalha de produtos, é uma batalha de percepção. Se você hoje não estuda mercado, não tem clareza do seu diferencial competitivo, em como você pode ser melhor, como que você vai fazer diferente, você está lascado. Você já ouviu falar sobre proposta de valor, valor agregado, valor percebido? Não ouviu falar disso? Mas, de novo, cada vez mais vai ser difícil. Antes, o seu valor percebido e o seu diferencial competitivo era entregar rápido. Aí os filhos da mãe vai no Mercado Livre e entrega no mesmo dia agora. Tem um monte de gente que vende produto que está ferrado por causa disso. Aí você tinha uma tecnologia que só você tinha acesso e você tinha um super diferencial, agora virou carne de vaca, todo mundo tem a mesma tecnologia. Cadê o seu diferencial? Mas qual que é o grande problema? Está difícil agora, mas vai piorar. Nossa, Lucas, como você é mau. Eu não sou mau, eu estou aqui para te falar a verdade nua e crua. Cada vez mais, para você ter diferencial competitivo, você tem que ser bom. E para ser bom, você tem que saber o que as pessoas estão fazendo. É para copiar? Claro que não. É para você ter referência. Dentro de uma hidrelétrica, eu vou falar 2 hidrelétricas, vocês já devem ter ouvido falar. Uma, Itaipu, já ouviram falar? 90% da capacidade de produção de energia do Paraguai, 10% do Brasil. Tem uma muito grande na China que chama Três Gargantas, alguém já ouviu falar? Uma das maiores do mundo, o dobro de Itaipu. Eu posso olhar para a China, para Três Gargantas e falar assim, eu vou trazer para cá e fazer isso aqui. Né? Se eles são top lá, uma das principais, por que eu não vou fazer aqui? Gente, não dá. Porque a hidrelétrica lá da China, ela é uma hidrelétrica que você precisa ter um reservatório grande, porque chove muito durante um período do tempo, e o outro período do tempo não chove. Então você tem que acumular água e usar só um pouquinho, para no outro período do ano você usar bastante. Aqui no Brasil, a Itaipu tem como diferenciar um fluxo contínuo de água. As tecnologias são completamente diferentes. Se eu não tenho noção do mercado que eu estou inserido, das peculiaridades do mercado, dos concorrentes, o que eles estão fazendo, como eles atendem, qual que é o processo de vendas, qual que é o diferencial competitivo que eles estão tentando colocar na cabeça do cliente, vai acontecer um negócio que eu não quero que aconteça com vocês e deve estar acontecendo com todo mundo, que é o famoso cliente sabichão. Não dá raiva daquele cliente que vai falar com você e sabe mais do que você?
Ou ele acha que sabe, pelo menos, né? Porque o cara pesquisa 15 minutos na internet, entra no chat GPT, pesquisa ali, aí quando ele vai falar com você, ele fala de igual para igual. Faz 30 anos que você vende a mesma coisa. Mas por quê? Porque cada vez mais os clientes eles vão saber o que está acontecendo. A informação está fácil, está na internet, está na inteligência artificial. Se ele chega para você, você não tem clareza de quais são os seus diferenciais, talvez ele em 15 minutos já me ligou para uns 4, 5 caras diferentes. Então, se você não está estudando o mercado para montar sua estratégia, definindo de fato qual que é a sua proposta de valor, e de novo, repare, eu não estou falando de preço. Quando a gente fala de proposta de valor, é você encontrar um ponto ótimo que sim, aquele preço vale, vai dar retorno. Olha as coisas que você usa, que você veste. É a mais barata que você encontrou por aí? Ou não? Claro que não. Você não compra sempre o mais barato. Por que você acha que o seu cliente quer o mais barato? Ele não quer o mais barato, mas ele precisa ter justificativa para pagar mais caro. Qual que é a justificativa? Qual que é o seu diferencial competitivo? Como que você está posicionado no mercado? De novo, cegueira por desatenção. Se nos últimos 30 dias, 60 dias, você não deu uma analisada, como seus concorrentes estão trabalhando, quais as ofertas de Black Friday que a galera está fazendo, como que está sendo o processo comercial do seu concorrente, entrando na internet para ver como que a galera está praticando o preço e ofertando os produtos, como que a galera está se posicionando nas redes sociais. Se você não está fazendo isso, você pode ter a técnica de venda que for, você já está um passo para trás. Então esse é o primeiro ponto. Estude o mercado e tenha clareza do seu diferencial. O segundo tempo, não perca tempo com aquilo que não está no seu controle. Olha essa frase do Michael Porter, é o pai da estratégia. O cara tem um negócio muito famoso que chama 5 forças de Porter, é incrível. E olha isso que legal que ele fala. A essência da estratégia é escolher o que não fazer. Muitos de vocês, muitos, gastam tempo precioso do seu dia reclamando e chorando leite derramado. E nesse momento todo mundo faz assim, é verdade. Tem um muro na sua frente que você está batendo a cabeça, dando soco, tentando chutar esse muro para ver se esse muro cai, mas meu amigo, o muro está lá, aceita que dói menos. Não dá para pegar uma escadinha e passar por cima? Não dá para dar uma volta nesse muro? Numa hidrelétrica, tem a densidade do líquido e a gravidade. Adianta eu tentar mudar? O líquido é água, meu amigo, é 1000 kg por metro cúbico. Gravidade é 9,81 metro por segundo ao quadrado. Você aprendeu isso, por mais que você não lembra. Dá para mudar? Não dá. Ah não, Lucas, mas em Júpiter é diferente. Porque Júpiter daria para eu trabalhar com uma gravidade 2,5 vezes na Terra. Gente, energia elétrica não vem por Bluetooth. Não dá para fazer uma hidrelétrica em Júpiter. Não sei nem se tem água lá. O que adianta eu querer, dentro de um contexto, mudar coisas que não estão no meu controle? Ah não, Lucas, mas é difícil, porque eu nunca recebo o lead da forma que eu quero. Meu amigo, é assim? Faz 1 ano que é assim? Então é assim que é. Como que você vai fazer para não ser mais assim? Ah, Lucas, mas o mercado está dessa forma, eu não estou conseguindo mudar isso. Percebe? Se você não consegue mudar, aceita. E começa a ver como que você consegue contornar tudo aquilo. Todo o tempo que a partir de hoje você estiver reclamando por algo que você já reclamou, você está acabando com a sua estratégia, porque você está acabando com o seu tempo. O tempo que você teria para pensar em coisas novas, você está gastando com outras coisas. Agora reflita. Quantas vezes na última semana você ficou reclamando de coisas que você reclama há muito tempo? Parte do trabalho de um vendedor de alta performance, um vendedor diferenciado, é justamente continuar independente das circunstâncias. É acreditar e aceitar que não importa a posição a direção dos ventos, importa a posição das velas. Num veleiro é assim. Não importa o que está acontecendo, se você está bem posicionado e sabe o que você tem que fazer, você vai para cima e faz. Agora, ficar reclamando disso, tentar mudar a gravidade, é óbvio que você não vai conseguir. Terceiro ponto, aumenta a sua capacidade de geração de leads. Se você, nos últimos, de novo, tudo que eu falo aqui é 30, 60 dias. Porque se você não está fazendo nos últimos 30, 60 dias, você não está fazendo. Não está buscando novas formas de prospectar clientes, você está lascado. Esse cara chamado Jeffrey Gitomer, você deve conhecer ele de um livro chamado Bíblia de Vendas, conhece?
Olha que legal, prospecção não é uma atividade que você faz quando não tem nada para fazer. É a coisa que você faz diariamente para garantir o sucesso da manhã. Prospecção é a única atividade que conecta com o futuro. Se você quer vender lá na frente, o que você tem que fazer hoje? Prospectar. Quantas pessoas você prospectou hoje de manhã? Quantas? Fala. Quantas pessoas você prospectou ontem? Quantas pessoas você prospectou semana passada? Tem várias pessoas aqui que vão falar, nenhuma. Que estratégia é essa, meu amigo? Eu posso te ensinar a técnica de venda que for para você conectar com o seu cliente, contornar a objeção. Você não prospecta, não entra lead no seu funil. Você não está buscando parcerias. Cara, eu sou nutricionista, você não tem parceria com um personal trainer, o que adianta? Como assim? Você só faz anúncio no Instagram. Cara, anúncio no Instagram vai ficar cada vez mais caro e mais difícil. Daqui a pouco é só empresa grande que está anunciando lá. A gente não vai ter mais dinheiro. Mas não, seu único canal de aquisição de cliente é aquele lá. Se você não tem 2, 3, está buscando quarto, está para trás. A sua estratégia está errada. Então tudo que eu estou te falando aqui hoje é para você olhar e falar assim, verdade, faz tempo que eu não tento prospectar de um jeito novo. Lucas, eu não tenho dinheiro para fazer nada diferente. Tá bom, você usa aqui rede social, Instagram, por que você não está no YouTube? Por que você não está no TikTok? Por que você não está no LinkedIn? Produzindo conteúdo, é de graça. E ali gera lead para você também. Ah não, não tenho tempo. Você não tem tempo porque você fica reclamando das coisas. Né? Brincadeira. Tempo a gente nunca vai ter, tá? Se você ficar esperando ter tempo para fazer alguma coisa, desculpa te falar, mas não vai sobrar não. Tá? Uma vez eu perguntei num treinamento. Quando você tem tempo, quando te sobra tempo no seu dia, o que você faz? Eu queria que a pessoa falasse, prospecto. Ela falou, eu durmo. Eu falei, pô, eu entendo, tudo bem, você dorme em casa, mas cara, se você tem tempo disponível, todo o seu tempo disponível, e quando eu falo tempo disponível é, cara, a reunião o cliente desmarcou, minha próxima é só daqui 1 hora. Hoje eu não tenho reunião agora à tarde. O que você tem que fazer? Prospecta. Procura novas formas de falar com novos clientes. Se você está com tempo ocioso dentro do seu horário de trabalho, está errado. E estrategicamente está errado. Esse tempo tinha que estar sendo preenchido com prospecção. Não sei prospectar, produz conteúdo que seja, que dá na mesma. Fazer stories, fazer posts no Instagram, fazer um vídeo, fazer alguma coisa, vai te ajudar de alguma forma. Então, invista o seu tempo em prospecção. Se você quer ser estratégico, saiba que a prospecção vai ser uma das coisas principais aqui dentro. E por que eu falo isso? Vamos voltar para a nossa forma. Porque, na fórmula da nossa hidrelétrica, obviamente vocês viram que a altura, a força que vem o lead, a quantidade de lead que está vindo, é a coisa mais importante. O que adianta eu ter uma hidrelétrica que vem só um fiapinho d'água? Adianta? Uma aguinha lá, um córregozinho. Dá para fazer uma hidrelétrica num córregozinho? Não dá para vender e ter sucesso e crescer sem uma alta geração, um alto volume de leads. Quer ser estratégico? Construa um fluxo de cadência dinâmico. Olha que legal o que a Jill, como que ela chama? Jill Conrad. Ela é muito famosa, uma palestrante americana, ela tem 2 livros muito legais. Um que chama Snap Selling e o outro é Como Vender para Grandes Empresas. Ela foi uma das top vendedoras de máquinas de Xerox no passado. E ela justamente sabe vender para grandes empresas. E grandes empresas, obviamente, a Ani estava aqui, né, num painel corporativo, tem uma característica muito importante, que é o quê? Ciclo de venda longo. Quantos de vocês têm um ciclo de venda que dura mais do que 1 dia, pelo menos? Praticamente todos vocês. É cada vez mais raro, a não ser que você tenha uma loja, etc., a pessoa falar com você e já comprar, não é? 80% das vendas vai vir após o 5º contato que o cliente vai ter com a sua marca. 80%, isso é estatística. Mas você fala com o cliente uma vez, e daí depois que você fala, você termina a frase falando assim, então tá bom, estou à disposição, qualquer coisa você me liga. A galera que é expert entende disso, né? Turma, depois você vem reclamar para mim que os seus clientes não te respondem mais no WhatsApp. Você fala, ai Lucas, que script de vendas eu uso para ressuscitar um lead morto? Porque eu tenho um monte de lead no meu WhatsApp que está encalhado, que não me responde mais. Claro, você falou, estou à disposição, qualquer coisa você me chama. Você falou para ele te chamar, meu amigo. O que adianta? Se ele não te chamou, você vai chamar ele, você vai ser o chato. Aí você fala, eu não quero ser chato, mas você já está sendo.
Você não quer ser chato? Seja profissional. E o que é ser profissional? É você ter clareza, você ter estratégia em toda a cadência de contato com o seu lead e com o seu futuro cliente. Desde o momento que aquele lead foi gerado, que ele levantou a mão falando assim, estou interessado naquilo que você está me mostrando. Começa-se uma estratégia de fluxo de cadência. O que você não pode ficar nesse momento é à mercê da sua criatividade. De você estar num bom dia para tomar boas decisões. Turma, fluxo de cadência, o fluxo de acompanhamento, é você ter um mapa de exatamente o que e como e por onde você vai fazer e falar com o seu prospecto. Ele caiu no seu lead, cara, ele caiu, 5 minutos e já toma um WhatsApp. Nesse WhatsApp eu já falo que eu vou ligar para ele. Não respondeu? Meia hora depois eu dou uma ligada. Não respondeu? Eu mando um e-mail mais um WhatsApp falando que eu estava tentando em contato. Não respondeu? Dia seguinte eu ligo de novo. Não respondeu? Daqui 3 dias eu vou fazer mais alguma ação. Daqui 5 dias eu vou fazer outra. Daqui 7, alguma hora ele vai me responder. Senão eu vou mandar uma mensagem muito categórica falando assim, estou vendo que você não está mais interessado, está perdendo grandes oportunidades e depois a gente se fala. Né? Uma hora você desiste do lead também, porque você não quer ser aquele cara chato que fica, né, para sempre tentando com o mesmo cara e para de focar em novas oportunidades. Mas perceba, é tudo estratégico. Não é para você entrar no seu CRM que está desatualizado e não preenchido e falar assim, deixa eu ver com quem que eu vou falar hoje. Deixa eu ver no meu WhatsApp quem são os leads que eu ainda não falei. Turma, dá para automatizar tudo isso nos dias de hoje. Lá no Vende é assim, o cara entra, ele já recebe uma mensagem do vendedor. Não foi o vendedor que mandou, foi o botzinho. Se o cara não responde, esse mesmo bot vai ficar tentando falando com ele. Respondeu, aí sim o vendedor entra. Olha que legal. Mas não, você está lá, dependendo só de você. Não usa a ferramenta, não se atualiza e esquece de falar. E fica à mercê da sua criatividade. Mais do que isso, você conseguiu falar com ele. Você fez uma apresentação. E no final da apresentação, 99% das vezes, qual que vai ser a resposta dele? Vou pensar, não é? Ele vai dar alguma desculpa, alguma objeção, mas no final das contas é vou pensar. Porque está meio caro, porque eu preciso ver com a minha mulher ou com o meu marido, porque eu preciso ver se faz sentido para mim mesmo. O que você faz nesse momento? Que ele fala, vou pensar. Porque ele vai falar, vou pensar. Você fica dependendo da sua criatividade para saber o que você vai falar com ele naquele momento? Não! Está tudo planejado, você já definiu a sua estratégia. Você sabe exatamente que se o cliente falou, vou pensar por causa desse motivo, você já fala para ele, então vamos fazer o seguinte, vou te mandar um material agora aqui no seu WhatsApp, acredito que até amanhã você começa a dar uma olhada, você consegue dar uma olhada. Enquanto isso, eu vou pegar algumas informações aqui que a gente teve na nossa reunião e eu vou te trazer na próxima reunião. Vamos marcar, hoje é quarta-feira, vamos marcar para sexta-feira às 9 da manhã ou às 3 da tarde? O que fica melhor para você? Gente, o seu cliente, tadinho, ele não sabe comprar de você. Você sabe vender, ele não sabe comprar. Você tem que ensinar ele a comprar, ele não sabe qual que é o melhor próximo passo. Ele não sabe a informação que ele precisa. Você precisa dar o caminho, é você que comanda essa valsa, é você que está conduzindo a negociação. Não é qualquer coisa você me liga, não é deixar para ele a oportunidade de vocês falarem novamente. Você que manda neste negócio. É você que mostra o que ele precisa quando vocês falam de novo e vai conduzindo o processo. Perceba, não é nada improvisado. Parte da sua estratégia vai ser criar um fluxo de cadência que você simplesmente vai aplicar. Você já vai conseguir criar ele logo de cara perfeito? Claro que não. Cabe você a sempre ter uma melhoria contínua. Mas olha que maravilhoso, depois que o mapa estiver desenhado, o que vai acontecer? Você vai poder contratar um monte de gente, aumentar o seu time, porque todo mundo vai seguir o mesmo processo. Você vai conseguir realmente criar um negócio de sucesso. Porque enquanto só você sabe fazer aquilo, você está dependendo do seu potencial e do quanto você é bom, você tem um trabalho. É você que consegue fazer aquilo. Quando você cria um negócio, um sistema, com lógica, com estratégia, com cadência, você cria um negócio. Esse negócio pode ser duplicado. Com muita gente vendendo, você realmente vai atingir onde você quer. E olha essa frase que bacana. A simplicidade guia a estratégia de acompanhamento. Pontos de contato diversos e devidamente espaçados mantêm o cliente engajado e facilitam o caminho para a decisão de compra. A Jill Corwart. Diversos e devidamente espaçados. O Uli falou disso para vocês. Hoje o seu método de acompanhamento é tentar fazer fechamento todo dia. O seu método, o seu fluxo de cadência é todo dia ligar para o seu cliente e falar, e aí, pensou? Bora fechar? E aí, e agora? Viu o que eu te mandei? Bora fechar? E aí, quer aproveitar a oferta? Bora fechar?
Gente, isso não é acompanhamento. Acompanhamento é, em pontos de contato diversos, conteúdo diversos, você sempre manter o interesse vivo. O cliente sempre ver um real motivo e benefício de falar com você de novo. Se você não desperta esse benefício, ele não vai falar com você, ele vai ficar te deixando no vácuo no WhatsApp igual ele está te deixando agora. Tem que sempre terminar uma reunião marcando a próxima, dando atividade, mostrando o próximo passo e mostrando que você que está controlando a situação. É gostoso quando você participa de um processo de vendas, que o vendedor te conduz, você se sente tranquilo, você sente confiança. Você fala, caramba, esse cara é bom, o produto deve ser bom. Porque um cara bom não trabalha com qualquer coisa. Olha só. Então você passa a sua credibilidade por um bom trabalho que você está fazendo para o seu produto ou para o seu serviço. Da mesma forma da nossa hidrelétrica, é vazão. Se você tem muito lead entrando, muita água vindo, num caninho desse tamanho, o que acontece? Não adianta nada. Ou seu funil está todo furado. O cara entra, se apresenta, nunca mais fala com ele. Aí você, ops, esqueci de falar. Você fala com ele, mó tempão depois ele fala, já fechei com outro. Tem que vir lead, mas tem que ter um fluxo de cadência para garantir que esse lead está de fato andando bem no seu funil. Quinto, a eficiência. Eficiência do sistema gerador. Se você não é eficiente, repare, pode vir muito lead, você pode ter um fluxo de cadência muito bem montado, mas cara, tudo demora. Você está remando contra a maré, você está correndo contra o vento. Está tudo muito difícil, porque nada é eficiente. Por quê? Você não tem ferramenta. Você não faz as coisas, você não utiliza tudo que estão disponibilizando para a gente nos dias de hoje. E, para mim, essa é a melhor frase de todas, do Daniel Pink. Esse cara é especialista em comportamento e neurociência. E olha só essa frase dele. Tecnologia, o novo básico de vendas. Ele tem um livro que chama Vender é Humano. O cara tem um livro que chama Vender é Humano, e nesse livro ele fala Tecnologia, o novo básico em vendas. Então repare que a gente está falando aqui sobre construção de estratégia. A gente está no quinto ponto. Quanto nos últimos 30, 60 dias você deu passos para estar aproveitando melhor as ferramentas e tecnologias que estão disponíveis para a gente nos dias de hoje? Reflita. Um monte de gente está fazendo assim com a cabeça. Nada. Turma, tem um monte de inteligência artificial fazendo metade do trabalho para a gente. Sabe aquele lead que você perde tempo, que o cara é totalmente desqualificado? Dá para fazer uma inteligência artificial bonitinha que já pergunta para você, se é bom mesmo, marca no seu Google Agenda. Aí você só entra para fazer a reunião com ele. Para ter um monte de gente aqui que fala, nossa, como isso deve ser difícil. Está cada vez mais fácil. E sabe qual é o problema de estar cada vez mais fácil? A barreira de entrada diminui. E se você não está fazendo, quem que vai estar fazendo logo, logo? O concorrente. Percebe? Se você não está se movimentando, tenha uma garantia, o seu concorrente vai estar. Porque alguém vai estar se movimentando. Não existe um mercado, não existe nada que é uma excelente oportunidade de negócio que ninguém está olhando. Nos dias de hoje não é mais assim. Ah não, é igual 100 anos atrás. Nossa, identifiquei uma oportunidade que ninguém está atuando. Vou nadar de braçada. É assim nos dias de hoje? Não é, está difícil, está concorrido. Se tem algum negócio que está ali, todo mundo já vai para cima. Em 3 meses tem 200 caras fazendo a mesma coisa. Porque era uma oportunidade muito boa, agora já não é mais. Então, se você não está se colocando nessa situação de encontrar as melhores ferramentas, de trabalhar com as tecnologias e tudo mais, você não está sendo estratégico. Você pode ter muito lead, pode ter fluxo de cadência, você não está reclamando, você está bem posicionado no mercado, mas você tem um processo de vendas que está muito aquém do que poderia ser. Que está devagar, está moroso. E você fica cansado, porque você tem que trabalhar muito mais do que você deveria. Por último, o nosso sexto, crie um playbook de vendas. Olha que legal essa frase do Tom Peters, esse cara é um guru da gestão e administração. Quase toda excelência operacional resulta de uma abordagem obstinada em seguir meticulosamente um sistema, não de atos heróicos esporádicos. Uau, olha que legal. Quando você realmente começa a ter sucesso, você vai começar a entender que é uma repetição de bons padrões. O que mostra que uma pessoa é boa e tem sucesso? Vocês já se perguntaram? O que mostra que alguém é bom? Não, esse cara é bom. O que mostra? Tem muita gente que fala assim, ah não, é o foco que ele tem, é o resultado que ele tem. Não, é uma coisa que mostra que uma pessoa é boa. É a repetição do êxito.
Eu posso pegar agora uma bola de basquete, arremessar 3 vezes para uma cesta e acertar as 3. Esporádico. Atos heróicos esporádicos. Eu posso fazer várias coisas, 1, 2 vezes, acertar. Isso me torna um expert, muito bom naquilo? O que me torna muito bom em algo? A repetição do êxito. Então, quando você realmente tem um processo estruturado, que você repete, e você consegue seguir e manter tendo sucesso, você consegue criar algo que, no final das contas, você vai replicar. E isso eu repito, eu falei para vocês agora há pouco e falo novamente. O seu negócio só será um grande negócio, seja você um vendedor, empreendedor, dono de um negócio, ou se você almeja alçar voos bem altos e longos, se você criar um processo duplicável. Não importa o que funciona, o que importa é o que é duplicável. Eu quero realmente que você seja uma pessoa que faz algo e não se importe se aquilo deu certo. A sua cabeça tem que ser assim: alguma pessoa que eu contrataria ou chamaria para trabalhar comigo, conseguiria fazer isso junto comigo? Se a resposta for não, aquilo lá não serve. Nossa, Lucas, mas funciona para mim. Tá bom, vai funcionar para você e ficar nas suas costas até quando? Quando que você vai conseguir escalar o seu negócio se você faz algo que só você consegue fazer? Você tem que criar um processo duplicável, replicável, e a partir desse momento criar um playbook, um manual, uma fórmula. Porque quando você tem uma fórmula não fica mais gostoso? Olha só, vocês sabem calcular agora a fórmula de hidrelétrica, gente. Vocês vieram aprender vendas e saíram daqui expertos em hidrelétrica. Porque tem uma fórmula. A potência, a gravidade, a densidade, tal, acabou, aprendi. Isso tem que estar dentro do seu negócio. Isso é estratégia de negócio para você buscar realmente alavancagem. Então, resumindo o que a gente falou, falta um ponto aqui, tá? Seria 6. Estude o mercado e tenha clareza do seu diferencial. Não perca tempo com aquilo que não está no seu controle. Aumente o fluxo de geração de leads. Preocupe-se em construir um bom fluxo de cadência que não está ali. Tenha ferramentas que otimizem o seu resultado e crie o seu playbook de vendas. Porque quando tem uma fórmula, gente, quando você sabe tudo isso, fica mais fácil, não fica? Agora, e se, já que a gente está aqui falando de vendas, e se tivesse uma fórmula de vendas? Não ia ser bom? E se tivesse uma fórmula que você falasse, cara, é só aplicar essa fórmula que eu vou ter resultado em vendas? Seria bom ou não seria? Vamos ver então? Vocês querem que eu mostre uma fórmula? A partir de hoje você não vai ter mais desculpa para não ter sucesso em vendas. Porque se a fórmula está aqui, cara, é só aplicar. É igual a hidrelétrica, é só aplicar. Então a partir de hoje vocês serão apresentados a fórmula do sucesso em vendas. Estão preparados? Sim ou sim? É só fazer isso. Beleza? É isso. A cabeça da galera está assim agora. A Nazaré falou, eita, Lucas. Turma, essa é a fórmula do sucesso em vendas. E pode não parecer que faz sentido, mas faz muito sentido e está totalmente correlacionado com tudo que Ulisses me note que eu estou falando com vocês. Porque o seu resultado em vendas está totalmente direcionado ao seu potencial e seu diferencial competitivo, ao volume de leads que você gera, ao conhecimento que você adquire, a habilidade que você tem, a atitude que você toma, dividido pelas distrações do seu dia a dia, o tempo que você demora para falar com o seu lead, mais o tempo que você demora para fazer o seu fluxo de cadência, multiplicado pelas ferramentas que você usa e pelo preenchimento do CRM que você não faz, vezes 4 vezes a sua crença. É isso que é a fórmula. Quem quiser tirar uma foto, tira aí. Essa é a fórmula de vendas. Mas vamos trabalhar nela, porque ela fica simples e você vai entender a lógica disso tudo. Porque no fim, opa, calma. Eu volto. No final das contas, posso? É o quanto você se prepara, com o quanto você faz, dividido pelo quanto você enrola. As ferramentas que você utiliza e o quanto que você acredita, a crença que você tem. E repare que tem peso em cada uma dessas coisas. Tem peso. O que tem mais peso aqui? A crença está aqui do lado de fora. Acredita você saber fazer tudo isso e não ter crença? Você não acredita em você, na empresa que você trabalha, no produto que você vende? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Você tem que acreditar, senão você pode fazer de tudo aqui e fica zero. Agora, você pode fazer tudo muito bem, você se prepara, você estuda, se capacita, você se posiciona bem no mercado, mas cara, você se distrai pra caramba.
O lead chega no seu CRM e você demora 2 dias para falar com ele. Vai acabar com o seu resultado, vai minar com o seu resultado. Mas tudo bem, você pode fazer isso, mas você não tem atitude. É 2 vezes a sua habilidade, 3 vezes a sua atitude. Repare, sede e conhecimento é 1. A habilidade, a atitude é muito mais. Então, se a gente coloca peso nas coisas, claro que a crença que você tem, a habilidade, a atitude, o agir, faz toda a diferença. Mas repare, tem um negocinho ali em cima, né? E esse negocinho, para mim, é a coisa mais fundamental em vendas que existe. E esse negocinho, pela primeira vez aqui, nesses nossos minutos juntos, a gente vai fazer conta. Vamos fazer conta? Mas vai fazer uma conta fácil. Porque o M da nossa fórmula, ele só pode valer 0, 1 ou 2. E quando você entende de fato a verdade disso, você começa a entender a sua rotina, a sua realidade em vendas. Você começa a entender o momento de fato que você está vivendo. A maioria das vezes o M vai ser 1. Todo número elevado a 1 dá quanto? Quanto? Ele mesmo, certo? Se o seu resultado na fórmula é 100, é 100. Se é 200, é 200. Se é 500, é 500. Esse é o nosso dia a dia. Botaram até uma foto de um cara que não dá para saber se ele está muito triste, muito feliz. Não é? Está meio cansado. Cara bonito, mas está meio cansado, talvez. É o nosso dia. Oportunidades, desafios, estamos aí, estamos na luta, estamos na batalha. Mas, de vez em quando, e você não controla esse número, cara. O M é louco porque você não controla. O M, a maior parte do tempo, ele é 1. E é isso, é o que é. Só que de vez em quando ele é 0. E quando o M é 0, significa que a bruxa está solta. Vocês estão nesse momento, vários de vocês estão nesse momento. Sabe quando você acorda, olha o WhatsApp, primeira mensagem. Preciso cancelar o contrato que fechamos ontem. Aí você fala, porra. Já tinha até calculado a comissão, já tinha até gasto dinheiro. Fala, vocês dão risada, né? Vocês já fizeram isso também. Você fala, cara, puta. Aí liga pro primeiro cara. De onde você pegou meu telefone? Quem você pensa que é para você me ligar? Vou te denunciar para a LGPD. Você fala, pô. Aí você vai pro escritório, bate o carro. Você fala, caramba, meu, difícil. Toma uma carcada do seu chefe, se você tem chefe. Qual que é a explicação disso? Tem uma explicação. O M está 0. E quando você compreende isso, beleza, você começa a aceitar. Só que qual que é a grande questão e o grande problema de vários de vocês? Quando o M está 0, o que você faz? Porque quando alguma coisa é elevada a 0, qual que é o resultado? É 1, hein? Quem falou 0, levanta a mão aí. Ai, caramba, supletivo, meu Deus, esqueci. Turma, todo mundo elevado a 0 é 1. Então você pode estar com mega resultado na sua fórmula, mas o M está 0 vai dar 1. E várias pessoas nesse momento fazem o quê? Desanima, para de fazer, para de estudar, para de trabalhar, começa a desacreditar. Só que lembra que ele tem vida própria? Ele está 0 agora, mas daqui a pouco o que vai acontecer? Ele vai voltar para 1 de novo. Só que você perdeu toda aquela ação que você estava numa inércia positiva, agora pronto, você tem que recomeçar tudo. Não é para você fazer isso. Se em determinado momento você tinha sucesso, continua, vai ter momentos de dificuldade, não tem problema. E estrategicamente você tem que pensar que estou passando por um mau momento, daqui a pouco passa, vamos embora, o que eu posso fazer melhor? O M está 0, paciência. Daqui a pouco ele volta para ser 1. E mais do que voltar a 1, tem determinados momentos que ele vai valer 2. Você já viveu o momento de 2? Momento de 2 que, diferente daquela mensagem do WhatsApp, você acorda com uma ligação. E uma ligação falando assim, oi, tudo bem? Fulano te indicou, estou te ligando porque eu quero comprar. Você fala, nossa, não é bom? Aí você pega o seu WhatsApp e tem uma mensagem, vou fechar, me passa o Pix. É bom, né? Já aconteceu com você? É raro, né? Mas acontece. Aí tudo dá certo. E qual que é o grande problema quando está tudo dando certo para muitas pessoas? Você também relaxa, porque você fala, cara, estou bem, está tudo certo, eu estou voando. Putz, você começa a gastar dinheiro, você vai viajar e você fala, nossa, vou dar isso para minhas férias. Você caiu uma comissão gorda. Cara, no M igual a 2, o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar, é o seu momento, é o seu momentum. É o momento de você pegar realmente tudo aquilo que você tem e aumentar a sua crença, aumentar o seu nível de atividade, saber que o resultado vai vir em dobro. Por quê? Você tem que aproveitar, porque ele vai passar. E ele vai voltar a ser 1 daqui a pouco. E daqui a pouco ele vai ser 0 de novo.
E daqui a pouco ele vai ser 2. Independente do que aconteça, o que você tem que fazer? Continuar. Não perder o ritmo. É foco, é consistência, é fazer todos os dias as mesmas coisas. Por que eu estou aqui fazendo essas groselhas de fórmula e tentando trazer uma coisa diferente para vocês? Porque vendas é repetição. Treinamento de vendas é sempre a mesma coisa. Todo mundo vai falar, prospecta, faz e negocia e não desiste, se motiva, é tudo a mesma coisa. Então saiba que você vai ter repetição. Para o resto da sua vida, os treinamentos de venda vão ser os mesmos. O seu trabalho vai ser o mesmo, é ligar para o cliente, é tentar fechar, e é assim que vai ser. E você vai tomar não, e você vai tomar umas objeções, e tem hora que vai ser mais fácil. A grande questão é, continua. Por quê? Esse cara, muitos devem conhecer, Jack Welch, ele foi considerado o CEO do século. É o cara mais foda que existe, em termos corporativos. Na realidade, a estratégia é muito simples. O que dificulta é a execução. A parte essencial da estratégia não é escolher o caminho da ação, mas comprometer-se e viver com ele sem vacilar. Que loucura. O cara que é o CEO do século está falando que estratégia não é o mais difícil. Não é o bolar a estratégia. Perceba, a gente falou de estratégia aqui, a gente não falou de nada mirabolante. Eu estou falando, cara, pesquisa o mercado, aumenta o seu número de geração de leads, faz um fluxo de cadência bonitinho. Que mais eu falei? Usa a ferramenta correta. Cara, estou falando óbvio. Mas quanto você está fazendo óbvio? Você está se mantendo consistente fazendo do óbvio? Então, como mensagem final, perceba, não precisa ser complexo para ser completo. O nosso processo de vendas, a nossa vida como vendedor é para ser simples. Não fique inventando a roda. Você não é pago para ficar criando um monte de coisa. Se você é vendedor, você é pago para vender. Você é pago para ligar para o cliente e fazer a venda acontecer. Está difícil, está com problema, tá bom, dá um jeito, encontra outro caminho. E se mantém ativo e constante na perseguição dos seus sonhos. Porque se você deixa seu sonho morrer, sua chama apagar, essa brasa ficar longe da fogueira, ela vai apagar. A sua crença vai diminuir, o seu nível de atividade vai diminuir, você vai parar de acreditar, você vai parar de agir, e aí o resultado vai ficar cada vez mais longe. Espero que você tenha pego os bons insights. Tem muita coisa para a gente acontecer hoje. Salve de palmas para todos nós. Valeu!